Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do jornal Tele Brasil Notícias 2025, sempre com informações na medida certa. Estaremos abordando a questão da lei que proíbe o uso de celulares em sala de aula, que foi sancionada. Falaremos também sobre uma outra questão importante, que é o mês de janeiro e as contas, porque 59% dos brasileiros se planejam para justamente pagar essas contas do mês de janeiro, que é um mês que começa realmente sobrecarregado na parte financeira familiar. E falaremos também da questão de esporte, mas ressaltando que aprender a nadar desde cedo é mais do que um esporte. Tudo isso e outras informações importantes nesta edição. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. Muito bem, começamos essa edição falando da questão de celulares em sala de aula, que a partir de agora está proibido, então, o uso de aparelhos celulares em sala de aula em todo o país. A lei, inclusive, que restringe o uso, foi assinada pelo presidente da República. E o texto será aí regulamentado em até 30 dias, para que com isso as escolas possam implementar as novas regras no início deste ano letivo, que é no mês de fevereiro. As restrições valerão para a educação infantil, ensino fundamental e médio em escolas públicas e particulares de todo o país. Os alunos poderão levar os smartphones para as instituições de ensino, mas o uso será limitado para casos de emergência. Nada de mexer no telefone durante a aula, no recreio ou nos intervalos entre as matérias. O uso de aparelhos eletrônicos só será permitido para fins pedagógicos, para garantir a acessibilidade, inclusão e para auxiliar alguma questão de saúde dos estudantes. A ideia é resgatar a atenção do aluno enquanto ele estiver na escola. Estudos mostram que a utilização excessiva de telas sem regras pode prejudicar o desenvolvimento das crianças e comprometer o aprendizado. A lei prevê ainda que as escolas deverão desenvolver estratégias para tratar a saúde mental dos estudantes. Países como França, Espanha, Grécia, Dinamarca, Itália e Holanda já possuem legislações que restringem o uso de celulares em instituições de ensino. Ao sancionar a lei, o presidente Lula disse que as novas restrições são para garantir o futuro de crianças e adolescentes. E vamos falar agora do mês de janeiro, mês que nós temos aí muitas contas a pagar. 59% dos brasileiros planejam justamente para essas contas, ou se preparam para isso. Como sabemos, janeiro é conhecido por ser o mês mais pesado quando o assunto é contas a pagar. Temos o IPTU, IPVA, seguros, a questão de material escolar, são alguns dos gastos mais comuns. O problema é que 2 em cada brasileiros aqui afirmam que não se planejam para arcar com tantas despesas. Vamos observar com mais detalhes. Para mais da metade dos entrevistados, os gastos são de cerca de R$ 4.000, com contas como IPVA, IPTU, material escolar. E esse valor representa mais de 21% da renda média dos brasileiros, que é de aproximadamente R$ 3.200. Esses números são da pesquisa da Serasa divulgada hoje. O levantamento aponta ainda que apenas 3 em cada 5 pessoas se planejaram para essas despesas de começo de ano. E aí uma das dicas dadas pelos especialistas é, sempre que possível, manter uma reserva de emergência e se planejar separando as despesas por categorias, como, por exemplo, importantes, anuais, emergenciais, supérfluos. Assim fica mais fácil identificar o que é prioridade entre as despesas. E fazer uma lista com esses itens também ajuda a identificar, a saber onde está a maior parte dos gastos e cortar quando necessário, para não ser pego de surpresa quando a conta vier. Vamos agora então falar sobre a questão de saúde, mas envolvendo a dengue, que justamente nesses períodos que envolvem calor e chuvas, costumam aumentar. Então o governo federal lançou ações para combater esse aumento do caso de dengue e também de outras arboviroses, como a zika e também a chikungunya.
Vamos observar. O Ministério da Saúde criou o Centro de Operações de Emergência para coordenar as ações com estados, municípios e instituições científicas. O objetivo é preparar a rede de saúde, reduzir riscos e ampliar as medidas preventivas. Uma das principais ações é expandir o método Wolbachia, que infecta mosquitos com uma bactéria que impede o desenvolvimento do vírus da dengue dentro do inseto. A técnica, que é aplicada atualmente em 3 cidades, será levada a 40 ainda em 2025. Também serão implantados insetos estéreis em aldeias indígenas, além de borrifação e o uso de larvicidas em áreas de grande circulação. A vacinação contra a doença também será intensificada. Para isso, foram adquiridas mais de 9 milhões de doses de imunizantes contra a dengue para serem aplicadas este ano, especialmente em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Em 2024, o Brasil teve mais de 6 milhões de casos prováveis de dengue e 6 mil óbitos. Até janeiro de 2025, já foram registrados 10 mil casos e 10 mortes em investigação. Vamos agora então falar de benefícios como o BPC, que tem novas regras, e também ao combate da desinformação que circula por aí. Você que conhece alguém que recebe esse benefício, que é o benefício de prestação continuada, é o valor que é justamente pago para as pessoas com deficiência e também para idosos de baixa renda. O problema é que agora, com as alterações no benefício, muita desinformação, as famosas fake news, estão surgindo, estão circulando por aí. O fato é que o valor vai ser reajustado junto com o salário mínimo para R$ 1.518. E já vendo de uma outra forma, as regras estão mais rígidas e o pente fino vai aumentar. Ou seja, alguns benefícios pagos que não cumprem essas regras vão ser cancelados. Na APAE, em Sobradinho, no Distrito Federal, Évila é uma das responsáveis pela Copa. Aos 23 anos, com grau moderado de deficiência intelectual e encurtamento de uma das pernas por causa de um acidente, ela recebe o BPC. Meu pai, por exemplo, ele é ajudante de pedreiro. Quando chovia muito, ele não podia ir trabalhar por causa da chuva, porque não dava certo, né? Aí tem um dia que a gente passou um aperto grande, que a gente não tinha nem conseguido para comprar o que comer. Aí ajudou muito eu e minha mãe para comprar os remédios, que alguns eram comprados e outros pegam na farmácia, que não tinha. A Lei 15.077, sancionada no fim de 2024, faz parte do pacote de corte de gastos do governo e alterou algumas regras. A partir de agora, a avaliação da deficiência para quem tem menos de 65 anos torna-se obrigatória e deve incluir o Código da Classificação Internacional de Doenças, CID. O prazo para atualização no Cadastro Único passa a ser a cada 24 meses. A coleta dos dados biométricos, como impressão digital e foto, passa a ser obrigatória para a concessão e a manutenção do BPC. E só serão descontados do cálculo da renda do BPC valores previstos em lei. Por exemplo, o mesmo grupo familiar não pode receber outro benefício previdenciário de até um salário mínimo. Vale também destacar o que vem sendo alvo de desinformação. A nova lei não exige que a deficiência seja classificada como grave ou média para a concessão do BPC. Esse trecho do projeto de lei foi vetado pelo presidente Lula. O desafio, na gestão do benefício do BPC é garantir que o benefício seja destinado efetivamente a quem realmente precisa. O próprio sistema em si, ele já exclui como é que uma pessoa idosa, a maioria das pessoas com deficiência não sabem ler. Como é que essa pessoa vai mexer no telefone para fazer a atualização? Aí eles vêm até a APAE para pedir ajuda, a gente vai ajudar e o sistema de biometria não funciona. É possível que a gente tenha um conjunto de pessoas que hoje seja beneficiário e que vai ter que sair, não porque necessariamente está fraudando, enfim, ou porque algo dessa natureza, não, mas porque os critérios passam a ser um pouco mais rigorosos, tem um efeito de exclusão, mas uma exclusão que não é de quem necessita efetivamente do benefício. Muito bem, vamos falar então de benefícios, porque o INSS terá aumento de benefício e juros do consignado. E é uma notícia boa para os aposentados e pensionistas que ganham acima do mínimo. O benefício será reajustado em 4,77%, o que representa o INPC registrado no ano passado. Com a mudança, então no próximo mês, o valor máximo que as pessoas podem receber sai dos R$ 7.786
para R$ 8.157. Lembrando que todos os beneficiários do INSS vão pagar mais quando contratarem os empréstimos consignados. Mudança no próximo mês, o valor máximo que essas pessoas podem receber sai de R$ 7.786 para R$ 8.157. Por outro lado, todos os beneficiários do INSS vão pagar mais quando contratarem empréstimo consignado. Isso porque o Conselho Nacional da Previdência Social aprovou ontem o aumento do teto de juros de 1,66% para 1,8% ao mês. A taxa máxima de juros para o cartão de crédito consignado continua a mesma, 2,64% ao mês. A decisão ocorre após vários bancos suspenderem a oferta dessa modalidade de empréstimo, alegando que o teto de juros mensal não cobria mais os custos para as empresas. Esse aumento começa a valer 5 dias depois da publicação no Diário Oficial da União, o que está previsto para as próximas semanas. Vamos então agora falar de saúde. A pergunta é a questão do que fazer pela saúde mental. E é uma coisa que nos preocupa agora, sempre. E também este é o tema deste ano da campanha Janeiro Branco, onde ocorrerá palestras em oficinas e eventos culturais que estão previstos em diversas cidades do país. E tem um objetivo principal que é conscientizar as pessoas sobre a importância do autocuidado. Vamos observar. Foi por causa dos filhos que Jefferson começou a fazer terapia. Uma busca pelo autoconhecimento que mudou a vida dele. Eu desacreditava da psicologia. Eu desacreditava. Falava que não sou doido para fazer isso aí. Todo indivíduo era para fazer uma terapia. Antes dos problemas, não depois. Após a terapia, o Jefferson descobriu a importância de cuidar da saúde mental. A campanha Janeiro Branco deste ano fala da necessidade do cuidado agora e sempre, trazendo uma reflexão sobre o bem-estar como uma prioridade coletiva e um direito de todos. Todas as capitais do Brasil têm a Lei Janeiro Branco, todos os estados, e desde abril de 2023 é lei federal, e o Brasil é o primeiro país do mundo a reconhecer um mês inteiro para se dedicar a ações de conscientização, cursos, palestras, entrevistas, rodas de conversa, panfletagens, caminhadas, né? O despertar da consciência social sobre saúde mental. Segundo esse neuropsicólogo, é fundamental pensar em saúde mental não apenas no primeiro mês do ano, mas em todas as oportunidades de recomeço. Todos nós somos contratados, todos nós temos nossos empregos, recebemos nossos salários e recebemos para uma determinada atividade. Mas nós, normalmente, a maioria de nós, extrapolamos isso. Nós sempre damos algo a mais, que não damos para nós mesmos. Então nós temos que entender que é nosso direito às férias, é nosso direito fim de semana, e não ficar plugado num celular o tempo todo respondendo mensagem. Todo o nosso trabalho, ele depende de nós. O centro ainda continua em nós. Então, entender esse processo e respeitar o dia de hoje é o mais importante, porque sem o dia de hoje, não tem o dia de amanhã. Achava que a igreja era autossuficiente para mim, não ajudava 100%. Eu achava que conversava com a família, não ajudava 100%, né? E o psicólogo não, ele veio me trazer esse horizonte que eu realmente desconheci. Tipo assim, uma coisa totalmente nova na minha vida. E me ajudou bastante, muito mesmo. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico aborda a questão de seguro e o momento de se receber esse seguro. Mas veja bem essa situação, quando o beneficiário de apólice também é o contratante segurado. Qual seria o prazo, então, para ele obter esta indenização? O prazo é de 1 ano. Vamos conhecer com mais detalhes esta questão jurídica. Superior Tribunal de Justiça reforça entendimento de que prazo para contratante e segurado obter indenização de seguro é de 1 ano.
A decisão foi da 4ª turma do STJ, que reconheceu a prescrição de um pedido de indenização securitária feito por uma viúva contra uma seguradora. No caso julgado, a mulher contratou um seguro de vida em grupo e acidentes pessoais coletivos com cobertura adicional para o marido. Em 2013, ele faleceu, mas o requerimento administrativo para receber a indenização só foi feito pela viúva 3 anos depois. Diante da negativa da seguradora, a mulher entrou com a ação de cobrança, que foi negada pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O caso então chegou ao STJ. Ao julgar o recurso especial, a 4ª turma reafirmou o entendimento do IAC2, quando a 2ª sessão definiu o prazo prescricional de 1 ano para o exercício de qualquer pretensão do segurado contra o segurador ou vice-versa, baseado em suposto descumprimento de deveres do contrato de seguro. A turma seguiu o voto do relator, ministro Marco Butzi. Ele afirmou que o caso não apresentou nenhuma peculiaridade capaz de alterar o prazo prescricional de 1 ano, pois a viúva era contratante e titular da apólice. Segundo o ministro, isso só seria possível se o pedido de indenização fosse feito por terceiro, que não participou da relação contratual, figurando apenas como beneficiário. Se fosse esse o caso, o ministro lembrou que o prazo prescricional seria de 10 anos, conforme entendimento firmado pela 4ª turma. Muito bem, vamos falar agora então de economia. O sistema Pix do Banco Central registrou 5 bilhões e 700 milhões de transações, representando 3 em cada 4 brasileiros que já possuem aí a sua chave Pix cadastrada. Porém, nas últimas semanas surgiu boatos sobre um suposto imposto que acabou se espalhando pela internet. O assunto foi conversa de muita gente, mas é importante prestar atenção que nas redes sociais surgem muitas notícias que não são verdadeiras. E a questão do imposto, essa notícia é uma notícia falsa, não tem imposto no Pix. Mas os golpistas estão se aproveitando desta confusão para tentar tirar o dinheiro e desviando assim daquela pessoa que tem a sua conta bancária. Teve gente que andou recebendo boletos falsos pelo celular. O Pix realmente facilitou a vida de muita gente. E hoje em dia, a maioria das pessoas paga tudo pelo Pix. Mas o que você pode fazer? Vamos observar. O Pix facilitou a vida de muita gente. Hoje em dia eu pago tudo em Pix. Eu posso fazer qualquer hora, não tem problema de banco, então horário bancário ajudou muito. No comércio, em pouco tempo, ele já é uma das principais formas de pagamento. Usamos bastante, tanto QR Code, CPF, contato, qualquer forma de pagamento em Pix aqui utiliza bastante. Hoje são 171 milhões de usuários cadastrados no Pix, cerca de 200 milhões de transações por dia. Um sistema completamente seguro, mas muitos golpistas têm se aproveitado de informações falsas para enganar usuários e aplicar golpes. Um vídeo feito com o uso de inteligência artificial diz que a Receita Federal iria taxar as transações via Pix acima de R$5 mil. A tal taxa não existe, mas a fake news se espalhou, causando confusão. Entrei em uma loja para pegar água, todo mundo está pagando com dinheiro. As pessoas não estão querendo usar o Pix. A moça falou, o que acontece? Eu falei, eu acho que é o medo da desinformação. A gente sabia que uma hora ou outra iria aparecer uma taxa ou outra por esse serviço, né? Mas não tem, viu? Só esclarecendo. Aí, tá vendo? O Ministério da Fazenda orienta as pessoas a desconfiarem de notícias alarmantes e checar a informação para saber se aquilo é verdade. Para se proteger de golpes, a precaução ainda é a melhor arma. Desconfiar de mensagens suspeitas, não clicar em links desconhecidos, não abrir arquivos anexos e verificar a autenticidade dos sites de compras e também dos bancos. Márcia é confeiteira e sentiu que a fake news do Pix atrapalhou os negócios dela. Numa encomenda recente, a cliente preferiu pagar em dinheiro. O que acaba sendo ruim pra gente, porque se a pessoa está pedindo de local longe,
A gente só teria o contato da entrega? Não, eu vou ter que ir antes atrás para pegar o dinheiro, se eu não tiver para cobrir, para suprir a compra do material, né? E ainda corre o risco de a pessoa desistir e você tá com o material, bolo pronto, e a pessoa não te pagou nem 50%. Quer dizer, essa história da fake do Pix ainda me atrapalhou. Vamos falar agora da questão de agricultura. O IBGE divulgou então uma nova projeção para a safra do ano com condições climáticas melhores do que a do ano passado. A previsão é que a colheita bata um novo recorde. Se no ano passado registrou-se uma queda nesta colheita de grãos, este ano deverá ser bem diferente. A nova previsão do IBGE, que foi divulgada inclusive na terça-feira, estima uma safra de mais de 322 milhões de toneladas, quantidade 102% maior do que a de 2024. E um novo recorde, de acordo com estas informações. Vamos observar. Se o ano passado registrou queda na colheita de grãos, este ano o cenário deve ser bem diferente. A nova previsão do IBGE, divulgada nesta terça-feira, estima uma safra de mais de 322 milhões de toneladas, quantidade 10,2% maior que em 2024, e um novo recorde. De acordo com pesquisadores do IBGE, tem chovido bem na maioria das regiões produtoras, e o destaque deve ser a recuperação da soja. O prognóstico é que cresça mais de 15%. O arroz, o feijão, o milho e o trigo também devem aumentar de produção. Bem, é claro que essa safra 25 ainda tem muito o que caminhar, né? A gente nem começou a colheita ainda, e as condições climáticas que vão determinar realmente se essa safra será recorde ou não, né? Mas as expectativas até o momento é que a gente tem uma safra muito boa esse ano. No Brasil, o Mato Grosso lidera como o maior produtor nacional de grãos, com participação de 31,4% da safra. Depois vem o Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Esses 6 estados representam quase 80% de toda a produção nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas. Vamos falar também de educação, porque foi lançado o programa Mais Professores. A ideia é qualificar e manter os profissionais no ensino. E vamos saber com mais detalhes desta informação, que é bastante importante para o ano letivo que começa no mês de fevereiro. Olha, a expectativa desse programa é beneficiar até mais de 2.300.000 profissionais. Para incentivar a formação de novos professores, o governo anunciou uma bolsa mensal, chamada de Pé de Meia Licenciatura, no valor de R$ 1.050. R$ 700 poderão ser sacados mensalmente e o restante vai para uma poupança que pode ser acessada caso esse estudante opte por atuar em escolas da rede pública até 5 anos depois de se formar. Para 2025, serão 12.000 bolsas, inicialmente para estudantes que alcançaram mais de 650 pontos no último Enem e optarem por cursos de licenciatura. O governo também anunciou uma seleção anual para formar um banco de professores. Estados e municípios poderão acessar esse banco para contratar profissionais de saúde. Além disso, para tentar resolver a falta de professores em municípios do interior do país, esses professores que optarem por atuar em sala de aula nesses locais terão direito também a uma bolsa mensal de R$ 2.100, além do salário de magistério por até 2 anos. Todos esses anúncios terão um orçamento de R$ 1.7 bilhões por um período de para os próximos 2 anos. Vamos então falar do carnaval, que é no mês de março esse ano, né? Foliões não só pulam o carnaval, mas também ganham dinheiro com festas e já, inclusive, estão se preparando, buscando aí tecidos brilhosos, lantejoulas e paetês. E estão a todo vapor. Mas vamos ver esse acontecimento através da reportagem da TV Pernambuco. Kátia é artesã. Nesta loja de tecidos, comprou lantejoulas e paetês, materiais que vai usar para produzir acessórios para o carnaval. Geralmente eu faço alguns adereços para a cabeça, trabalho um pouquinho com abadá também. Comecei agora há pouco, desde o ano passado, aí estou tentando seguir em frente, né? Jonathan está levando para casa tecidos. O artesão produz camisaria masculina com a estética carnavalesca.
Há 2 meses do carnaval, a procura por peças já começou. Tem que ser com 30 dias até 45 dias antes, que o carnaval esse ano vai ser em março, mas a procura já começou. O carnaval é uma grande festa, mas também é um bom momento para a economia. Para essa loja de tecidos aqui no centro do Recife, é a melhor época do ano para fazer negócios, com um aumento no número de vendas entre 5% e 7%. Esse é um momento que a gente aproveita bastante para vender, porque é um momento que todo mundo está à procura dos acessórios, dos tecidos, para fazer a sua fantasia. A gente tem um cliente bem diversificado. Temos costureiras, temos donas de lojas, temos cliente que anda assim com abadá, essas coisas para customizar também. Aí vem procurar, para as pessoas ficarem mais vistas, mais visualizadas, né, e aparecer mais. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Tele Brasil Notícias dessa semana vai chegando ao seu final, agradecendo aí a sua audiência. E antes de encerrarmos, vamos falar da questão de nadar. Aprender a nadar realmente desde cedo é mais do que o esporte. É uma questão de segurança, de tranquilidade para pais e para as crianças. E muita gente está aproveitando este período de férias de verão para começar. Confira as dicas na reportagem da TV Pernambuco, emissora parceira do Sistema Nacional de Comunicação Pública. Elisa mal aprendeu a falar e já aprende a nadar. Se diverte com o pai e os professores na piscina desta escola de natação. Para o pai, quanto mais cedo ela aprender, melhor. A ideia principal era obter a coordenação motora, né? Questão de lazer também da criança, ter já uma ocupação, né? Com a idade, ela veio para cá com 8 meses. Quer dizer, quanto mais cedo ela vier para as aulas de natação, mais fácil fica para ela aprender no futuro para se defender. Aqui as crianças aprendem a nadar de forma divertida, com música, dança. A brincadeira na piscina é divertida e ajuda no desenvolvimento. Mas uma outra questão é a segurança. Ensinar natação para as crianças desde cedo ajuda a evitar acidentes. Sim, a natação ela é importante, ela é o principal esporte que você consegue incluir desde criança, né, desde bebezinho. E aí a gente vai ensinando tanto às crianças questão de movimento, quanto aos pais o que é que eles devem fazer em relação à segurança aquática, né? O maior índice de afogamento é entre crianças de 0 a 3 anos, não são em piscinas, são em baldes, bacias e vasos sanitários. Então, qualquer recipiente que você deixar em casa, ou uma criança ela pode cair e não ter essa consciência desse movimento de retornar e sair da água. Então, assim, nos bebês, as crianças menores, a gente ensina como é que eles vão sair dessa situação e ensinar os pais que não devem se colocar recipientes de águas parada e nem deixar o seu filho brincando na piscina sem estar olhando ele. E esta foi a edição do Jornal Tele Brasil Notícias dessa semana, que agradece a sua audiência aqui no Brasil e fora do país. Lembrando que você nos acompanha através do Facebook, A Hora da Notícia, e também aí através do Facebook ou YouTube, Jornal Tele Brasil Notícias. Agradecemos todo o apoio técnico de nossa equipe e estaremos de volta na semana que vem. Até lá! Tele Brasil Notícias.